Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios do nosso planeta, o Triângulo das Bermudas. Também conhecido como o Cemitério do Atlântico, essa área enigmática no Oceano Atlântico tem capturado a imaginação de todos por décadas. Mas o que é real e o que é lenda? Vamos descobrir juntos. O Triângulo das Bermudas não é um lugar oficial no mapa. É uma região imaginária delimitada por 3 pontos: Miami, na Flórida, a ilha de Bermuda e Porto Rico. Essa vasta área de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados é famosa por uma razão assustadora: desaparecimento misterioso de incontáveis navios e aviões ao longo da história. Estima-se que mais de 50 navios e 20 aeronaves tenham sumido sem deixar vestígios, alimentando todo tipo de teoria, das mais científicas às mais fantásticas. A lenda do Triângulo das Bermudas ganhou força no século XX, mas os relatos de incidentes estranhos são bem mais antigos. Um dos casos mais icônicos, que realmente colocou o Triângulo no mapa da cultura popular, foi o desaparecimento do voo 19, em 5 de dezembro de 1945. 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos decolaram de Fort Lauderdale, na Flórida, para um treinamento de rotina. Horas depois, o líder do esquadrão relatou pelo rádio que seus equipamentos estavam falhando e que eles estavam completamente perdidos. A comunicação foi ficando cada vez mais confusa, até que silenciou por completo. Os 5 aviões e seus 14 tripulantes nunca mais foram vistos. Para piorar, um hidroavião de resgate enviado para procurá-los, com 13 homens a bordo, também desapareceu na mesma noite. Simplesmente sumiu do radar. Nenhum destroço foi encontrado. Outro caso famoso é o do USS Cyclops, um navio de abastecimento da Marinha Americana que desapareceu em 1918 com mais de 300 pessoas a bordo. Ele partiu de Barbados em direção a Baltimore e nunca chegou. Não houve pedido de socorro, nenhum sinal de problema. O navio, um dos maiores da sua classe na época, simplesmente evaporou no oceano. Ao longo dos anos, muitos outros casos se somaram à lista, como o avião de passageiros Star Tiger em 1948 e o Star Ariel em 1949, ambos desaparecidos sem explicação. Alguns números sugerem que mais de 1.000 vidas foram perdidas nessa região misteriosa. Esses desaparecimentos inexplicáveis criaram a base para o mito que conhecemos hoje. Então, o que realmente está acontecendo no Triângulo das Bermudas? Existem inúmeras teorias, e vamos começar pelas explicações científicas e naturais. Uma das teorias mais aceitas envolve fenômenos meteorológicos extremos. A região é conhecida por suas tempestades tropicais e furacões que se formam rapidamente e com uma violência incrível. Uma tempestade súbita poderia facilmente virar um navio ou derrubar um avião antes que pudessem pedir ajuda. Além disso, a corrente do Golfo, uma corrente oceânica poderosa que passa pela área, pode apagar rapidamente qualquer vestígio de um acidente, espalhando destroços por centenas de quilômetros em pouco tempo. Outra explicação natural são as ondas gigantes, também conhecidas como Rogue Waves. Por muito tempo foram consideradas apenas lendas de marinheiros, mas hoje a ciência confirma sua existência. Essas ondas podem atingir alturas de mais de 30 metros, verdadeiras paredes de água capazes de engolir até os maiores navios em segundos. A topografia submarina do Triângulo das Bermudas, com suas fossas oceânicas profundas, pode contribuir para a formação dessas ondas monstruosas. Alguns cientistas também apontam para a liberação súbita de gás metano do fundo do mar. Grandes bolhas de gás poderiam reduzir drasticamente a densidade da água, fazendo com que o navio perdesse a flutuabilidade e afundasse instantaneamente. Para aviões, uma grande nuvem de metano no ar poderia causar falhas nos motores e até explosões. Claro, não podemos esquecer o fator humano. O Triângulo das Bermudas é uma das áreas de maior tráfego aéreo e marítimo do mundo. Com tantos navios e aviões passando por lá todos os dias este comenta, é esperado que ocorram mais acidentes, erros de navegação, falhas mecânicas e decisões erradas por parte de pilotos e capitães, especialmente sob o estresse de condições climáticas adversas, podem levar a desastres. Muitos dos casos de desaparecimento, quando investigados a fundo, revelam problemas técnicos ou humanos que poderiam ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Mas, como vocês sabem, as teorias mais fascinantes são aquelas que desafiam a nossa compreensão da realidade. E quando se fala do Triângulo das Bermudas, a imaginação voa longe. Uma das teorias conspiratórias mais populares envolve extraterrestres. Será que existe uma base alienígena subaquática na região, responsável por abduzir navios e aviões para estudo? Alguns teóricos acreditam que sim,
e que os governos sabem disso, mas mantêm tudo em segredo. Outra ideia popular fala sobre portais dimensionais ou buracos de minhoca. Segundo essa teoria, o triângulo seria um ponto de anomalia no espaço-tempo, uma espécie de atalho para outras dimensões ou partes do universo. Isso explicaria por que os veículos desaparecem sem deixar rastros. E tem mais. Há quem sugira a existência de uma tecnologia perdida da cidade submersa de Atlântida. A energia de cristais antigos estaria interferindo nos equipamentos modernos, causando os acidentes. Outros ainda apontam para experimentos militares secretos. Talvez uma nova arma eletromagnética ou uma tecnologia de invisibilidade, desenvolvida por algum governo, esteja sendo testada na área, com consequências trágicas e não intencionais. Embora essas teorias sejam muito interessantes, elas carecem de qualquer prova concreta e pertencem mais ao campo da ficção científica. Felizmente, a tecnologia moderna está tornando a navegação pelo Triângulo das Bermudas muito mais segura. Hoje, temos sistemas de GPS muito mais precisos, radares avançados e comunicação via satélite confiável. As previsões meteorológicas são incrivelmente detalhadas, permitindo que navios e aviões desviem de tempestades perigosas com antecedência. A tecnologia de hoje reduz drasticamente as chances de um veículo se perder ou ser pego de surpresa, como acontecia no passado. E a inteligência artificial está desempenhando um papel cada vez mais importante. A IA pode analisar décadas de dados históricos sobre o clima, correntes marítimas e rotas de voo para identificar padrões que os humanos talvez não percebam. Esses sistemas podem prever zonas de risco com maior precisão e ajudar a criar rotas mais seguras. Em sistemas de monitoramento, a IA consegue analisar os dados dos sensores de um avião em tempo real, detectando anomalias que possam indicar uma falha iminente, permitindo uma ação preventiva. A tecnologia não apenas ajuda a evitar novos acidentes, mas também nos ajuda a entender melhor os que já aconteceram. A imagem que temos do Triângulo das Bermudas foi moldada principalmente pela cultura pop. Livros como O Triângulo das Bermudas de Charles Berlitz, lançado em 1974, se tornaram best-sellers e popularizaram a ideia de um lugar paranormal. Filmes, séries e documentários exploraram o tema à exaustão, muitas vezes misturando fatos com ficção para criar uma narrativa mais emocionante. Essa representação constante na mídia cimentou o Triângulo das Bermudas no nosso imaginário coletivo, como um lugar de mistério e perigo sobrenatural. O problema é que muitas vezes a ficção se sobrepõe à realidade, e muitos casos que foram resolvidos ou tinham explicações lógicas continuam a ser citados como misteriosos. Então, qual é a conclusão? A verdade é que não existe uma explicação única para todos os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Muitos dos casos foram exagerados ou distorcidos ao longo do tempo. Outros têm explicações perfeitamente lógicas, como falha humana, problemas mecânicos ou mau tempo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos, por exemplo, não reconhece oficialmente a existência do Triângulo das Bermudas e afirma que os acidentes na região não ocorrem com mais frequência do que em outras partes do oceano. No entanto, a combinação de fatores geográficos e meteorológicos únicos faz desta uma área desafiadora para a navegação. E claro, sempre haverá aqueles casos que permanecem sem solução, como o do voo 19, que continuam a alimentar o mistério. O Triângulo das Bermudas é um exemplo perfeito de como a nossa necessidade de encontrar respostas para o desconhecido pode criar lendas duradouras. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que acontece lá, mas por que somos tão fascinados por ele. Obrigado por assistir até aqui. O que você acha? É tudo ciência ou existe algo mais acontecendo no Triângulo das Bermudas? Deixe sua teoria nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8. Approxima.